E vamos de leitura bíblica, dando sequência aí na leitura bíblica do livro de Neemias. Esse é o vídeo 486, onde eu deixarei registrado aqui a leitura dos 47 versículos do capítulo 12 do livro de Neemias. E vamos de leitura bíblica, diz assim a palavra de Deus. Esses foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reu, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binuí, Gatmiel, Serabias, Judá e também Matanias, que, junto com seus colegas, estavam encarregados dos cânticos e ações de graças. Baquibuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesua foi o pai de Joaquim, Joaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joaquim, esses foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías e da família de Jeremias, Ananias, isso mesmo. Da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meromed, Eucaia, da família de Ido, Zacarias, da família de Genuton, Mesulon, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maidias, Piutai. Da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joaeribe, Matemai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Natanael, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua foram registrados no reino de Dário, o persa. O chefe das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serabias, Jesua, filho de Catimiel e seus colegas que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulon, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos junto às portas. Eles serviam nos dias de Joaquim, filho de Jesua, neto de Josadac, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas
se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram, e mais Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf. E seus colegas Semaías, Azariel, Milalai, Gilalai, Maia, Natanael, Judá e Anania, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, o homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga. Sobre a porta de Efraim, a porta de Gessanã, a porta do peixe, a torre de Ananiel e a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda, eles pararam. Então os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais. E também dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as suas trombetas. E também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantados sob a direção de Zeraías, e naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e aos sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais e os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que haviam em torno das cidades, que eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, e de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos do louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Aleluia, louvado seja Deus. O capítulo 12 do livro de Neemias, ele celebra a conclusão da reconstrução dos muros de Jerusalém, com uma grande festa de dedicação, focada na adoração, gratidão e consagração do trabalho a Deus.
Após a difícil reconstrução, o capítulo narra o retorno à ordem espiritual e a celebração com alegria, purificação e música. O esboço desses 47 versículos pode ser assim então divididos. Versículos 1 ao 26, a identidade dos servidores. Versículos 27 ao 30, a purificação e preparação. Versículos 31 ao 43, a celebração e procissão. E do versículos 44 ao 47, a estrutura e sustento. A aplicação desse capítulo nos dias de hoje. Primeiro, consagração de projetos e vidas. Assim como os muros foram dedicados, devíamos consagrar nossas conquistas, casas, empregos, projetos a Deus, reconhecendo que Ele é o autor da vitória. Alegria na adoração. Adoração não deve ser uma obrigação, mas uma celebração cheia de gratidão. A alegria verdadeira vem de Deus e é contagiante. Purificação pessoal, santidade. Antes de oferecer algo a Deus, é necessário purificar o coração e a mente. Importância da liderança e organização. Neemias demonstra que o serviço a Deus requer organização e celebração, generosidade e sustento da obra. O retorno dos dízimos e ofertas garante que a obra de Deus continue sendo feita com excelência. Fica aí então, louvado seja Deus, fica aí então a leitura do capítulo 12 do livro de Neemias. Esse é o penúltimo capítulo. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.